Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus dons. Amém? Podemos sentar. Aleluia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre júbilo. E para que primeiro nós possamos realmente nos jubilar, primeiro você sempre passa por muitas coisas. Mas o choro pode virar a noite inteirinha, mas a alegria virá ao amanhecer. Você pode estar chorando hoje, mas não tem mal que dure para sempre. Você pode estar passando problemas hoje, mas amanhã você vai cantar o hino da vitória e vai jubilosamente dizer: só o Senhor é Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Amém? Aleluia. Nós vemos aqui no Salmo 126, onde Deus foi louvado, quando fez retirar o povo do cativeiro. Nós vemos que o povo de Israel ficou 70 anos cativos na Babilônia. Gente, vocês podem imaginar o que é ficar 70 anos escravo num lugar. Pessoas que de repente, quando foram levados a escravo, tinham 20. Aí ficaram 70, então quando saíram de lá já estavam com 90. Pessoas que de repente tinham 30, saíram de lá já estavam com 100 anos. E aí vocês imaginam aquele povo esperando a libertação, esperando por uma promessa, porque na verdade o que eles aguardavam era uma promessa. E isso fazia com que eles esperassem e criassem uma nova esperança, porque eles aguardavam uma promessa. Eu não sei qual é o tipo de cativeiro que você tem passado, mas a palavra do Senhor para hoje é que você tem uma promessa. Não importa quantos anos você também está preso em alguma coisa, mas Deus te fez uma promessa. Deus prometeu que vai salvar você e a tua casa. Deus prometeu que vai curar alguém na sua família. Deus te prometeu, se Ele prometeu, Ele não é homem para que minta e nem se arrependa, mas Ele vai te tirar desse cativeiro. E ali está o povo de Israel, esperando. Vocês já imaginaram, passa 2 anos, não, Deus vai nos tirar. Ou passa mais 5, não, Deus vai nos tirar. Aí, de repente a criança vai virando adolescente, os pais dizendo para ele: não, filho, Deus vai nos tirar do cativeiro. E assim sucessivamente os dias iam passando, as noites iam passando, e aquele povo sofrendo como escravo, porque eles não tinham uma vida boa lá, eles sofriam lá, eles eram escravos lá. E muita gente está preso também na escravidão, esperando uma libertação. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, eles estavam como os que sonham, porque eles esperavam pela promessa. Mas quando eles realmente foram libertos do cativeiro, eles saíram de lá como se eles estavam sonhando, eles não conseguiam acreditar. Não tem hora que você está pedindo tanto algo para Deus, aí Deus faz um milagre e você fica: será que aconteceu mesmo? Me belisca aí para ver se é verdade. Será que eu não estou sonhando? Irmão, mas você pediu. Irmã, mas você pediu. Deus prometeu, o milagre está chegando. O milagre chegou na sua vida. E aí você está como se sonham. Eu gostaria de dizer algo para você nessa noite. Se você não sonhou ainda, ouse sonhar. Nunca é tarde para você sonhar. Mas sonhe com algo grande, porque Deus tem coisas grandes para você. Tem gente que tem medo de sonhar coisas grandes e pensa: vou sonhar com coisa pequena, porque aí pelo menos, vou forçar a barra. Mas, gente, você está falando, sabe com quem? Com Deus. Não é com a pastora Claudilena que você está falando, você está falando com Deus. Então ouse sonhar.
serem libertos. Libertação, ela traz alegria. Quem é liberto, ele não é oprimido, ele é feliz. Como é que a gente conhece uma pessoa liberta? Quando ela é feliz. Quando você conversa com alguém que não tem libertação, é um infeliz. É o contrário. Ele só sabe dizer para você que a coisa não vai dar certo. Ele só sabe dizer para você que a empresa vai quebrar, que o governo vai falir, que a porta vai fechar. É só o sangue de Jesus. Quem não tem libertação, ele é infeliz. Mas Deus nos chamou para sermos felizes. O povo que é feliz, senta perto de alguém que é feliz. Irmãos, ele transmite algo glorioso. Você começa a conversar com aquela pessoa, às vezes você chegou com um problema, e você chega, nossa, mas em casa está complicado o negócio. Aí quando você chega com uma pessoa que é liberta, que é feliz, ela diz para você: o que você está dizendo? Você está passando o quê? Não é que olha, minha casa está assim, está assado. Mas você conhece alguém que pode resolver o teu problema. Quem pode? O governo? O prefeito? Não. Quem pode resolver o teu problema é o dono da vida. Ele é Deus. Ele criou você desde o ventre da tua mãe. Ele formou todos os ossos dentro de você. E a Bíblia diz que grande é esse mistério. Então você não está pedindo para qualquer um. Você está pedindo para o dono da vida. Aquele que mata, aquele que levanta, aquele que ressuscita, aquele que te estende a mão, aquele que te coloca de pé. É com esse que você está falando. Então, quando você tem libertação, você tem alegria. E esse povo, eles estavam assim. Eles estavam assim, como os que sonham. Sabe quando você chega perto de alguém e a pessoa está feliz porque conquistou algo? E a pessoa está até com aquela cara de boa? Não tem hora que você chega e fala: nossa, olha, eu não sei. Hoje eu vi uma irmã, e parecia até que estava com cara de boa, estava rindo sozinha. Estava cantando sozinha, eu acho que não estava batendo bem os pios, não. Mas é porque nós não sabemos que a alegria invadiu o coração daquela pessoa. Ela recebeu a vitória. Ela está com os que sonham. Então ela está feliz. E assim estava aquele povo, muito feliz. Aí eles disseram assim: então a nossa boca se encheu de riso. Gente, se encher de riso de verdade é diferente. Quando você dá um sorriso de verdade, você vai aquela gargalhada de verdade, sem falsidade. Porque tem gente que você vai conversar e a pessoa não ri de verdade. Ela te dá um sorrisinho assim, bem amarelo, que faz assim, parece que engole. Você fala assim: nossa, sabia tal coisa assim, assim, a pessoa faz assim, assim. Agora, quando você conversa com alguém que dá um sorriso de verdade, ela dá aquele sorriso de verdade, aquele sorriso que contagia quem está perto. Aí até quem não tem nada a ver com a conversa começa a rir porque não entendeu nada. E começou a rir porque a alegria era contagiante. Então a boca dele se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Quem está alegre, cante. Quem está triste, olhe. Então esse povo, eles saíram do cativeiro, eles estavam como os que sonham, e eles estavam com um cântico novo. Parece que a gente imagina o tempo todo cantando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantamos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Canta, criançada, nós saímos do cativeiro: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantamos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Vamos, mulherada, canta com Júlio: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantamos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Vamos, mulherada, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Imagina aquela multidão todinha cantando num coro só, que só o Senhor é Deus. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, porque eles saíram. E aquele povão todo passando. E eles passavam, porque naquela época, gente,
nós temos que ser exemplos. O exemplo fala mais alto do que palavras. Pode pregar bonito, cantar bonito, fazer o que você quiser. Se o teu exemplo não valer, não vai te adiantar de nada. Então nós temos que pedir: Senhor, eu quero ser exemplo. Senhor, eu quero que a multidão também, quando olhar para mim, possam dizer que grandes coisas fez o Senhor na minha vida. E o Senhor fará. Porque nós somos um povo liberto também. Quantas pessoas, vocês que estão aqui hoje no culto, são todas pessoas que foram libertas de algo. Deus libertou. E se o Senhor nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós verdadeiramente somos livres. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, com as correntes do sul. Ou, em outras versões, como as correntes do Negueb. Aleluia. Pode pôr um pouquinho mais de som aí. Aleluia. Por que correntes do Negueb? Gente, correntes do Negueb é um deserto localizado no extremo sul da Palestina. E no Negueb, lá é sem vida, é árido, terra rachada. É um lugar terrível do deserto. Mas quando chove nas regiões ao redor daquele lugar, então as águas distantes, elas começam a correr dos montes em quantidade de água. Isso traz vida àquele lugar. Por isso que eles falam: Senhor, que nós possamos ser como as torrentes do Negueb, porque eles estavam numa terra seca, eles estavam sofrendo, eles estavam escravizados, mas agora eles querem ser como aquele deserto que foi inundado de água e que a água agora trouxe vida. Aonde não tinha planta, começou a nascer as plantas. Aonde não tinha peixe, começou a nascer os peixes. Então aonde essa pessoa chega agora o Senhor chega junto com ele. Agora o Senhor chega junto com ela. Quando ela chega em algum lugar que alguém está morto, ainda que esteja morto, viverá, porque as torrentes de água viva fazem parte da nossa vida. Então nós temos que ser como as correntes do Negueb. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como essas correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Irmãos, normalmente você semeia em lágrimas. Normalmente passamos pelas dificuldades da vida. E aí, mais uma vez, nessa noite eu te digo: o choro dura a noite inteirinha, mas a alegria vem ao amanhecer. O que me faz esperança é saber o Deus que eu sirvo, é ter a convicção que eu tenho, é saber a convicção que vocês têm em adorar ao Senhor, é saber que nós não viemos à toa na igreja, mas nós viemos aqui porque nós temos compromisso com a palavra. O que me faz sentir a presença de Deus é quando eu falo nele, o meu coração dispara, e quando eu falo no nome de Jesus, o inferno bate em retirada, os demônios saem gritando em altas vozes, porque o nome de Jesus é poderoso nessa igreja, o nome de Jesus é poderoso na sua vida. E muitas vezes você pergunta: será que eu tenho importância? Sozinho você não tem mesmo, sozinha de jeito nenhum, mas quando nós estamos com o Senhor dos Exércitos na nossa frente, não tem inferno, não tem muralha, não tem demônio, não tem problema, não tem nada que nos faça parar, porque nós somos guardados em Cristo, nós estamos com Cristo. Então, ainda que tateando, nós vamos chegar lá. Ainda que gemendo e chorando, nós vamos chegar lá. E nós vamos cantar o hino da vitória. Hoje, muitos aqui faltaram, mas alguém principal não faltou aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está aqui nessa noite. E aonde Ele está, alguma coisa acontece. Então, há uma presença gloriosa nesse ambiente, porque Ele está presente nas nossas vidas. Aleluia. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Quantas vezes você está andando chorando? Quantas vezes lá na sua casa, no seu quarto sozinho ou sozinha, você está chorando e dizendo: Senhor, o que vai acontecer? Senhor, olha a situação.
Senhor, olha as finanças como estão. Senhor, olha isso, olha aquilo outro. Mas eu quero dizer para você, lá dentro do teu quarto, diga: Senhor, tu sabes de tudo. Eu sei que muitas vezes eu tenho que ser provado para ser aprovado. O Senhor prova que Ele ama quem ama. Se nós passamos por prova é porque Deus nos ama. E nós teremos a nossa vitória. Muitas vezes o Senhor, Ele permite coisas na vida para que você glorifique o nome dEle. Por exemplo, se nós olharmos para Ana na Bíblia, Ana era estéril. Se Ana tivesse tido um filho normalzinho, porque a Bíblia diz que Deus fechou a margem de Ana. Então foi o próprio Deus. Se Deus não tivesse fechado a margem de Ana, Ana faria parte da história? Será que a gente teria visto Ana na Bíblia? Seria apenas mais uma mulher que teve filho. Não, lá na Bíblia, simples assim. Mas por causa disso, foi mudada a história. Aí Ana era estéril. E a Bíblia diz que Penina ficava tirando sarro em Ana. Ana, porque eu tenho filhos, você não tem. Aí o marido de Ana fala: para quê, mulher? Você quer filho? Olha para mim. Por quantos filhos eu valo para você? Para que você quer filho? Aqui mostra para nós que você não pode desistir dos seus sonhos. Aí quem está dizendo para você: você não precisa disso, mas o sonho é teu. Então ouse sonhar. O marido de Ana, ele dizia para ela: não precisa, Ana, fica tranquila. Mas o sonho de Ana continuava. E ela orou ao Senhor, e ela buscava o Senhor. E a Bíblia diz que ela subia para o templo orar. E a Bíblia diz que os lábios dela tremiam, E o sacerdote falou para ela assim: aparta de um vinho, mulher, porque achou até que ela estava bêbada. Pelo jeito que ela chorava, que ela se derramava. Mas Deus ouviu a oração de Ana e deu um filho para ela, tirou dela a esterilidade. Isso mostrando para nós que às vezes Deus permite situações na nossa vida para que o nome dele seja glorificado. De repente você estava numa grande empresa e você perdeu o emprego e você fica decepcionado e diz: Senhor, eu estava na grande empresa, por que eu fui mandado embora? E no momento você não vai entender, mas lá na frente você entenderá. É Deus que está escrevendo a tua história. É Deus que está escrevendo a nossa história. Me lembrando aqui, por exemplo, que o pastor Eliezer, em Londrina, ele era gerenciador do Carrefour. Quer dizer, era um cargo muito bom na época. E de repente ele deu as contas. E nós falamos: meu Deus, mas por quê? O que aconteceu? E aí eu lá, e eu também orando, e o dia que ele voltou lá para fazer o acerto, eu orando lá no carro, falando com Deus, e falando com Deus. Mas o que aconteceu? Foi mandado embora do mesmo jeito. Por quê, gente? Porque Deus tinha propósito para Cornélio Procópio. Deus falava com ele: tem urgência na minha obra, trarei vocês de volta para Cornélio Procópio. Por várias vezes Deus falou isso. Por exemplo, o Juninho, contando a história do Ju, para lembrar isso também. Eu morava em Londrina e teve um período também, aí o Eliezer também teve período que eu desempregado. E eu estava em casa, nós ficamos 7 meses desempregados, depois que saiu do Carrefour. E eu falei assim: Senhor, gente, mas tanta coisa aconteceu de milagres, que eu fico pensando assim comigo. Acho que quando eu falei assim: eu gostaria de ter experiência própria para não contar o testemunho dos outros, acho que o coral celeste falou amém. Mas a vitória sempre vem. Então eu acredito que a vitória sempre vem, porque eu vejo vitória na nossa vida. Então eu estava lá em casa e eu disse para ele assim: Eliezer, vai numa loja hoje que chama Desapel. Ele falou: Desapel? Eu falei: não sei o que é isso também não, mas chama Desapel. Aí ele falou assim: mas meu Deus, e nessa loja? Eu falei: vai lá hoje. Irmãos, a coisa estava tão terrível que até o ferro passar tinha estragado. Eu peguei o ferro, esquentei em cima do fogão e passei a camisa dele. Aí eu falei assim: hoje ninguém vai me atender no 1º de dezembro, não. Eu falei: vai, e tem que ser hoje, não vai amanhã não, porque tem que ser hoje.
Aí falou, bom, se é assim, bora lá. Aí foi para essa loja. Chegou lá, ele estava com o currículo. Aí a pessoa olhou ele de longe para você, não, vem trazer um currículo. Ele falou, é você mesmo. Gente, aí ele veio todo feliz, mas vai ouvindo como é que a gente é provado. Aí ele veio todo feliz que conseguiu um emprego, e aquela alegria, né? E aquele júbilo, porque conseguiu um emprego. Chegou em casa, gente, passa um mês, passa 2, passa 3, passa, nada, de ninguém chamar o Eliezer. Aí ele falou assim, o negócio mais embora, porque eles não vão me chamar não. Eu falei, Eliezer, isso não existe. Eu não posso sentir uma coisa que não existe, não é real. Deus é real. E era para você ir numa loja chamada Desapego. Ele falou assim, bom, vamos fazer o seguinte, vamos para Cornélio. Aí viemos na época, limpamos a casa da Vila América, pintou a casa da Vila América. E eu disse para ele assim, olha, nós estamos aqui limpando, viu, mas não vamos morar aqui já não. Um dia nós vamos vir, mas não é agora, porque primeiro tem a Desapego. Aí, pintando, viemos e fomos para Londrina. Chegou em Londrina, ele ligou para o meu cunhado, Sebastião Rosa, e falou para mim assim, olha, Claudilena, amanhã, isso um dia antes, amanhã, 7h30 da manhã, o Sebastião Rosa vem buscar a nossa mudança. Então, vamos arrumar essa mudança hoje, porque amanhã, 7h30, ele está aqui. Eu falei, mas eu não vou guardar um garfo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, cada um vê a fé que tem na hora da necessidade, porque falando assim, parece que a gente é muito doido, mas poder de Deus para a nossa vida, né? Aí eu falei para ele assim, Eliezer, eu vou dormir, não vou guardar um garfo, e você vai passar a maior vergonha da sua vida, e eu ainda junto. Eu falei, não, eu vou dormir, Deus te abençoe, eu vou dormir. Se Deus falou, Ele falou, eu não vou numa mudança. Ele falou 7h30, está me ouvindo? Né, velho? 7h30 da manhã. Eu falei, tá bom, eu vou dormir. E fui dormir. Não guardei um garfo. Gente, quando foi 7 horas da manhã, 15 para 7 mais ou menos, um primo dele chama Dirk de Londrina, chegou com a moto, nunca tinha ido em casa, chegou correndo em casa e falou assim, Eliezer, é para você começar a trabalhar hoje. Aí eu falei, tá vendo? Se eu tivesse guardado a mudança, é hoje que você vai começar a trabalhar na Desapego. Glória a Deus. Mas aí, gente, eu estou contando essa história para vocês verem como Deus vai conduzindo a história. Nesse período aí que ele ficou desemprego, gente, nem estava na minha cabeça contar esses testemunhos, mas deve servir para edificação de alguém que está nos ouvindo. Nesse período, nós estávamos em casa, nós estamos em dificuldade, e eu vou te falar uma coisa, a última coisa que tinha de alimento tem aí, ó, mas eu não sei, só se Deus mandar. Gente, mas eu não fiz oração nenhuma, eu falei, só se Deus mandar. Eu falei isso, a gente está, eu falei, mas a gente morar numa casa dessa, quem vai pensar que nós precisamos de comida? Aí, de repente, bateu palma no portão. Entrou um homem com uma van cheio de comida, cheio de coisa, verdura, de fruta. Nunca vi aquele homem mais gordo nem mais magro. E ele falou assim, me mandaram trazer aqui hoje. E colocou para a gente comer, eu nem sabia quem era essa pessoa. Uns 2 anos depois, ele estava na igreja e deu um testemunho a essa pessoa. Ele era dono de um sacolão de Londrina. Ele disse que Deus falou com ele, manda esse alimento nesse endereço agora. E ele mandou o alimento lá em casa. Deus conhece teu endereço, Deus sabe onde você mora, Deus conhece a tua dificuldade, Ele suprirá todas as tuas necessidades em glória. Foi-se o tempo, trabalhou na Desapego, chegou lá, já estava de subgerente, indo para gerente. Gente do céu, eu estava em casa, eu tive um sonho abençoado. Falei para ele assim, Eliezer, deixa eu te falar uma coisa. Eu tive um sonho que vocês estavam trabalhando, na realidade era uma visão, né? Mas eu falei um sonho. Eu falei assim, era mais ou menos umas 3 horas da tarde, vocês estavam trabalhando, e de repente entrou gente, roubou, e vocês não viram nada, foi todo mundo mandado embora. Ele falou assim, o que é isso? Isso é coisa da sua cabeça. Eu falei, pode ser. Aí foi, gente, você sabe o que aconteceu? Eles estavam trabalhando, eles, né, a equipe toda. Quando foi mais ou menos umas 3 horas da tarde, entraram na Desapego. Ninguém
ninguém viu quem roubou. Era piquenique, liquidificador, essas coisas de eletrodoméstico. Moral da história. Ele chegou em casa com a carta de demissão. Falou assim: o mesmo Deus o deu, o mesmo Deus o tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mandou todo mundo embora, mas vai vendo o propósito de Deus. Nisso aí, nesse momento, eu não tinha bem certeza nem se eu estava grávida, mas eu achava que estava grávida do Juninho. Fomos passear em Andirá. De repente a gente estava andando na rua, uma mulher vem correndo atrás de nós. Nunca vi aquela pessoa na minha vida. E Deus começou a usar aquela senhora e falar com Eliezer, dizer para ele que tinha urgência na obra em Cornélio Procópio, que ia nos trazer para Cornélio. Falou até a loja que nós íamos ter, que nós não tinha ainda, mas falou que a gente ia ter aquela loja que tinha urgência e que nos traria de volta. Antes de eu sair de casa, eu tinha falado com Deus assim. Falei: Senhor, eu sempre falei que queria ter 3 filhos, mas logo agora, Senhor, o Eliezer desempregado. Falei com Deus, começou falando com alguém, conversando. Lá na rua, quando Deus terminou de falar, usando aquela mulher para falar com o Eliezer, ela virou, pôs a mão na minha barriga e falou assim: por que você pergunta se esse é o tempo? Sou eu quem faço o tempo na sua vida. É um varão e eu tenho uma obra na vida dele. Não se preocupe, porque antes dos médicos, eu estou com a mão estendida. Irmãos, eu achava que o problema ia ser comigo, que eu ia passar pelos médicos. Aí quando o Juninho fez mais ou menos, acho que uns 8, 9 anos, né, Juninho? Aí ele mancou lá, de repente, achei que ele tinha brigado na escola, qualquer coisa assim. Levamos ele no médico. Aí vim com o resultado escrito necrose asséptica na cabeça do fêmur. Eu falei: Eliezer, por mais leigo que a gente seja, mas necrose significa morte. Tem alguma coisa morta dentro do Juninho. Aí quando levamos o laudo, realmente o médico falou: olha, a partir de hoje teu filho não pode andar. A partir de hoje teu filho vai tomar banho sentado. A partir de hoje nós vamos desenhar esse cinto, vai prender o tornozelo dele na cintura, porque ele não pode levar o pé no chão. Ele não vai crescer de um lado. E começou, gente. Olha, sabe um ladrão de alegria, mas ele foi falando tanta coisa. Eu falei: Jesus poderoso. E naqueles dias, gente, eu só abri a Bíblia naquela passagem que diz assim: sou eu que informo os ossos e grande esse mistério. E eu falava: por que será que eu fico abrindo isso na Bíblia? Sou eu que informo os ossos e grande esse mistério. Aí falei com ele era ainda criança. Falei: Ju, vai ser assim, assim, assim. Aí ficou mais ou menos uma semana, não poderia ir para a escola, não tive mais nada. Aí teve um dia, eu falei: gente, vem cá. Vamos todo mundo para o quarto. Eu falei: Ju, nós vamos orar por você. Eu não vou privar a tua infância. Você vai tocar a sua vida. Mas cuidado, porque senão vão me chamar de doido. Mas eu vou estar antenado, olhando como é que você está. E a partir desse dia, ele começou a andar de bicicleta, sempre, né? Hoje nem é muito elétrico, até hoje, para quem conhece ele. E andando de bicicleta, tocando bateria. Aí foi mostrado algo para um médico. O médico falou assim: mas essa criança não anda. Sim, ela anda. A missionária Rubina que levou lá. Mas essa criança aqui, é impossível essa criança andar. Ela falou: anda. Ele falou assim: se essa criança anda, então é Deus purinho na terra. O próprio médico. Depois foi para outro médico. O médico também é a mesma coisa. Enfim, para encurtar a história, para que vocês entendam, o Juninho não é que ele foi curado. Deus sustenta. Porque ele continua com necrose asséptica na cabeça do fêmur, só que ele não ficou com a perna mais curta, ele anda normal, ele trabalha, tem filho, ele casou, toca bateria na igreja. Significa que é a contramão do sistema da medicina. Ainda que o homem diga não, mas Deus está no controle da situação. Então o nosso Deus é um Deus que opera, Deus que faz milagres. Então o Júnior é um milagre na presença do Senhor. Então isso que eu gostaria que vocês entendessem nessa noite. Deus tem a forma especial de fazer as coisas. Embora a gente não compreenda coisas que acontecem na nossa vida, mas o que a gente entende é que Deus está no controle. Mas eu quero deixar uma coisa clara para vocês essa noite. Adore o dono da bênção e não a bênção. Eu tive esses dias analisando muito isso. Tem gente que pede a bênção para Deus e ao invés de ser grato a Deus, ele é grato à bênção. E não é assim.
Por exemplo, Deus mantém o juízo de pé. Eu sou grata a Deus. Grata sim pela vida dele, mas primeiramente grata a Deus. Tem gente que ora para Deus dar um emprego. Ao invés de ser grato a Deus, ele adora mais o emprego do que a Deus. Porque quando você fala assim, vamos fazer tal coisa para Deus, a pessoa fala, eu não posso perder o meu emprego. Então você tem que analisar o filho. Tem dia que você fala, vamos fazer tal coisa na igreja. A pessoa de repente não podia ter filho, Deus deu um filho àquela pessoa. E a pessoa diz, eu não posso, porque eu tenho que ficar com meu filho. Em vez de trazer o filho para a igreja. Então nós temos que tomar cuidado, adore o dono da bênção e não adore a bênção que Deus te deu. Quantos entenderam o que eu disse? Adore o dono da bênção e não a bênção só que Deus te deu. Bênção é para ser glorificado o nome do Senhor. Isso eu estou dizendo em vários aspectos, não é só emprego e filho, não. É em todas as coisas. Tem gente que pede tanto um carro para Deus, que é um carro zero. Deus dá um carro zero, ele não quer vir na igreja para não gastar o óleo do carro, ele não quer vir na igreja para o pneu não ficar careca. Enfim, ele começa a adorar mais a bênção do que o dono da bênção. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E quando a gente adora o dono da bênção, nós somos jubilosos, tá bom? Então, aplauda ao Senhor nessa noite, com muito júbilo, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Volta a palavra, Senhor. Graças a Deus por esse momento abençoado que nós passamos à presença do Senhor. E a palavra de Deus nos trazendo o júbilo. Nós estamos nos despedindo dos nossos internautas. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade, se Deus permitir. Graças a Deus.